Questão número 1. O condutor que, ao ultrapassar uma bicicleta, não manter uma distância lateral de segurança de 1,5 m, será penalizado com: alternativa A, multa gravíssima e retenção do veículo; alternativa B, multa leve e remoção do veículo; alternativa C, multa média e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação; alternativa D, multa com advertência verbal. Qual a resposta para a primeira questão? O condutor que, ao ultrapassar uma bicicleta, não manter uma distância lateral de segurança de pelo menos 1,5 m, será penalizado com: resposta correta da questão, alternativa C. Será penalizado com uma multa média e 4 pontos na sua Carteira Nacional de Habilitação. Deixar o condutor de manter pelo menos 1,5 m de distância lateral ao ultrapassar um ciclista constitui infração de natureza média, com 4 pontos no seu prontuário de condutor. Questão 2. O condutor que deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar uma bicicleta será penalizado com: alternativa A, multa gravíssima de R$ 293,47 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação; alternativa B, multa leve e 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação; alternativa C, multa média de R$ 130,16 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação; alternativa D, multa de natureza grave e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Qual a resposta correta para a questão número 2? O condutor que deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar uma bicicleta será penalizado com: resposta correta da questão 2, alternativa A. Nesse caso, o condutor comete uma infração de natureza gravíssima e prevê uma multa de R$ 293,47, além de 7 pontos que são lançados na sua Carteira Nacional de Habilitação. Questão 3. O condutor que estiver com seu veículo parado, aguardando a abertura do semáforo e manuseando o telefone celular. Alternativa A, não comete infração, pois seu veículo está parado. Alternativa B, comete infração de natureza gravíssima. Alternativa C, comete infração média e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa D, será apenas advertido pelo policial. Qual a resposta da questão número 3? O condutor que estiver com seu veículo parado, aguardando a abertura do semáforo e manuseando o telefone celular. Resposta correta da questão 3, alternativa B. Nesse caso, comete infração de natureza gravíssima. Questão 4. O condutor que for flagrado conduzindo veículo automotor de categoria diferente da sua Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir. Alternativa A, infração média e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa B, infração gravíssima. Alternativa C, infração gravíssima com multa multiplicada por 2 vezes e retenção do veículo.
Alternativa D, infração grave e apreensão do veículo. Qual a resposta correta para a questão número 4? O condutor que for flagrado conduzindo o veículo automotor de categoria diferente da sua carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir. Qual a infração que esse condutor comete nesse caso? Resposta correta da questão 4, alternativa C. O condutor que for flagrado conduzindo o veículo automotor de categoria diferente, ele será penalizado com uma infração gravíssima, que tem fator multiplicador por 2 vezes, e haverá a retenção do veículo até a apresentação de um condutor devidamente habilitado para retirar esse veículo. Questão 5. Atirar do veículo ou abandonar nas vias objetos ou substâncias. Alternativa A. Infração média e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa B. Infração gravíssima e 7 pontos na CNH. Alternativa C. Infração grave e 5 pontos na CNH. E alternativa D, infração leve e 3 pontos na CNH. Qual a resposta correta para a questão 5? Atirar do veículo ou abandonar nas vias objetos ou substâncias. Resposta correta da questão 5, alternativa A. Nesse caso, o condutor comete uma infração de natureza média e terá 4 pontos lançados no seu prontuário de condutor. Questão 6. Dirigir veículos sem usar lentes corretoras de visão. Alternativa A. Infração com remoção do veículo e multa. Alternativa B. Infração com retenção do veículo e multa. Alternativa C, infração grave e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa D, infração com multa e advertência. Qual a resposta correta para a questão 6? Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão. Resposta correta da questão, alternativa B. Nesse caso, o condutor comete uma infração, que é de natureza gravíssima, e haverá ainda a retenção do veículo para regularização. Portanto, lembre-se sempre que houver a falta de um item obrigatório para o condutor, para o veículo, haverá a retenção do veículo juntamente com a multa. Então, essa é a dica para a sua prova teórica. Sempre que a questão mencionar a falta de um item obrigatório para o condutor, para o veículo, haverá a retenção do veículo para regularização, juntamente com a multa. Questão 7. Transportar em motocicletas crianças menores de 10 anos ou sem condições de se cuidar constitui. Alternativa A, infração de natureza leve e multa. Alternativa B, infração com remoção do veículo e multa. Alternativa C, infração grave, 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa. Alternativa D, infração gravíssima, multa e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Qual a resposta correta para a questão número 7? Transportar em motocicletas crianças menores de 10 anos ou sem condições de se cuidar. Isso constitui. Resposta correta da questão 7, alternativa D. Nesse caso, constitui uma infração de natureza gravíssima, haverá multa e ainda a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Ou seja,
O condutor que comete essa infração no trânsito, ele terá a sua carteira de habilitação suspensa e deverá entregá-la no Detran, cumprir o período de suspensão e realizar o curso de reciclagem. Portanto, transportar em motocicletas, motonetas e ciclomotores crianças menores de 10 anos ou que não tenham, nas circunstâncias, condições de se cuidar, constitui uma infração autossuspensiva. Ela suspende o direito de dirigir do condutor. Questão 8. Caso o condutor cometa uma infração gravíssima e uma grave, será atribuída a respectiva pontuação em seu prontuário. Alternativa A, 5 e 7 pontos. Alternativa B, 7 e 4 pontos. Alternativa C, 7 e 5 pontos. Alternativa D, 4 e 7 pontos. Qual a resposta correta para a questão número 8? Caso o condutor cometa uma infração gravíssima e uma grave, será atribuída a respectiva pontuação em seu prontuário, na ordem perguntada pela questão. Primeiro, infração gravíssima, depois, infração grave. Qual sua resposta para a questão número 8? Resposta correta da questão 8, alternativa C. Uma infração gravíssima, 7 pontos. E uma infração grave, 5 pontos, que serão lançados no prontuário do condutor, totalizando 12 pontos acumulados por esse condutor. Questão 9. O condutor que dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à segurança do trânsito comete uma infração de natureza. Alternativa A, gravíssima. Alternativa B, leve. Alternativa C, grave. E alternativa D, média. Qual a resposta para a questão 9? Condutor que dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à segurança do trânsito comete uma infração de natureza. Resposta correta para a questão 9, alternativa B. Nesse caso, o condutor comete uma infração de natureza leve. Questão 10. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos. Alternativa A é uma infração gravíssima, com 7 pontos e multa. Alternativa B é uma infração leve, com 3 pontos, multa e retenção do veículo. Alternativa C é uma infração grave, com 5 pontos e multa. E alternativa D é uma infração média, com 4 pontos e multa. Qual a resposta correta para a questão número 10? Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos constitui uma infração? Resposta correta, alternativa D. Infração de natureza média, com 4 pontos lançados no prontuário do condutor e multa. Questão 11. Um condutor habilitado na categoria C pode dirigir. Alternativa A, automóvel e caminhão. Alternativa B, ônibus e motocicleta. Alternativa C, motoneta e caminhonete. Alternativa D, caminhão e ônibus. Qual a resposta correta para a questão 11? Um condutor habilitado na categoria C pode dirigir.
Resposta correta da questão, alternativa A. Um condutor que tenha habilitação categoria C, ele pode conduzir automóveis e também caminhão, veículo de carga que tenha mais de 3.500 kg de peso bruto total. Para conduzir um ônibus, o condutor precisa ter no mínimo categoria D. A categoria D é categoria para ônibus. E para conduzir motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo, o condutor precisa estar habilitado na categoria A. Categoria A é para veículos automotores de 2 ou 3 rodas. Portanto, a resposta correta da questão, alternativa A. Questão 12. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias rurais classificam-se em: alternativa A, vias expressas e arteriais; alternativa B, rodovias e estradas; alternativa C, locais e urbanas; alternativa D, trânsito rápido e coletoras. Qual a resposta correta para a questão 12? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias rurais classificam-se em: resposta correta da questão, alternativa B. As vias rurais são as rodovias e estradas. Rodovias e estradas são vias rurais. Questão 13. As vias públicas urbanas abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em: alternativa A, rodovia, coletora, local e estrada; alternativa B, local, estrada, arterial e rodovia; alternativa C, trânsito rápido, rodovia, coletora e local; alternativa D, trânsito rápido, arterial, coletora e local. Qual a resposta correta para a questão 13? As vias públicas urbanas abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em: resposta correta da questão, alternativa D. São vias urbanas: a via de trânsito rápido, a arterial, coletora e a via local. Essas são as vias urbanas, ou seja, vias dentro das regiões de uma cidade. Já a rodovia e a estrada são vias rurais. E se são vias rurais, nós vamos eliminando as outras alternativas. Separe sempre ao estudar: vias urbanas, trânsito rápido, arterial, coletora e local; e vias rurais, as rodovias e estradas. Questão 14. Um condutor, ao dirigir numa via coletora sem sinalização de regulamentação de velocidade, poderá trafegar no máximo a: alternativa A, 40 km por hora; alternativa B, 30 km por hora; alternativa C, 60 km por hora; alternativa D, 80 km por hora. Qual a resposta correta para a questão? Um condutor, ao dirigir por uma via coletora sem sinalização de regulamentação de velocidade, ou seja, sem placas de limite de velocidade, ele poderá, nesse caso, trafegar no máximo a quantos quilômetros por hora? Resposta correta, alternativa A.
Por se tratar de uma via coletora não sinalizada, podemos trafegar com velocidade máxima de até 40 km por hora. Velocidade máxima permitida em uma via coletora quando não existir uma sinalização de limite de velocidade. E revisando, 30 km por hora é o limite máximo de velocidade para uma via local, 60 km por hora é o limite máximo de velocidade para uma via arterial, e 80 km por hora é o limite máximo de velocidade em uma via de trânsito rápido. Lembrando ainda que quando existir uma placa com limite de velocidade, você deverá respeitar o limite da placa. Esses limites que vimos aqui na questão são limites de velocidade para vias não sinalizadas. E é assim que as provas teóricas do Detran cobram esse tipo de questão. Portanto, vale muito a pena estudar. Questão 15. Um condutor trafegando em um automóvel por uma rodovia não sinalizada. Ele não poderá ter sua velocidade mínima inferior a. Alternativa A, 75 km por hora. Alternativa B, 110 km por hora. Alternativa C, 55 km por hora. Alternativa D, 60 km por hora. Qual a resposta correta para a questão? Um condutor trafegando em um automóvel por uma rodovia não sinalizada, uma rodovia que não tem limite de velocidade estabelecido por placas. Esse condutor não poderá ter sua velocidade mínima inferior a quantos quilômetros por hora? Resposta correta da questão, alternativa C. Se o condutor está trafegando em um automóvel por uma rodovia não sinalizada, esse condutor não poderá ter sua velocidade mínima inferior a 55 km por hora. Isso como regra geral. Como regra geral, o condutor não deverá trafegar em uma velocidade mínima inferior a 50% da máxima permitida para o local. A velocidade máxima permitida em uma rodovia, quando não sinalizada por placas, é de 110 km por hora. 110 km por hora, a velocidade máxima permitida em uma rodovia não sinalizada para automóveis, caminhonetes, caminhonetas, motocicletas, ou seja, veículos leves. Se 110 é o limite máximo, quanto que será o limite mínimo para essa via? Limite mínimo de velocidade, como regra geral, metade da velocidade máxima, ou seja, 50% da velocidade máxima. Metade de 110, 55 km por hora. Resposta correta da questão 15. Questão 16. A velocidade máxima permitida em vias de trânsito rápido quando não sinalizadas é: alternativa A, 110 km por hora. Alternativa B, 40 km por hora. Alternativa C, 80 km por hora. Alternativa D, 60 km por hora. Qual a resposta correta para a questão? A velocidade máxima permitida em vias de trânsito rápido quando não sinalizadas é D. Resposta correta da questão, alternativa C. Numa via de trânsito rápido, a velocidade máxima permitida será de 80 km por hora, quando não existir uma sinalização que regulamente outro valor. Questão 17. Correlacione o tipo de via com a velocidade máxima permitida para automóveis quando não existir sinalização de regulamentação de velocidade.
Nesta questão, precisamos correlacionar o tipo de via com a sua velocidade máxima permitida para automóveis, quando não existir uma sinalização de regulamentação de limite de velocidade. Precisamos fazer isso para responder a alternativa correta da questão. Começando então pela primeira via, via de trânsito rápido. A via de trânsito rápido tem limite máximo de 110, 60 ou 80 km por hora, na sua opinião. Se você respondeu 80 km por hora, acertou. E ligamos então a via de número 1 lá na velocidade 3. 3 é a primeira resposta aqui da questão 17. Fazendo isso, a gente já olha para os gabaritos e vai eliminando. Podemos eliminar a alternativa A e a alternativa C. São duas respostas que a gente já elimina, pois começam com respostas erradas. Agora vamos ligar a segunda via. É uma rodovia. A rodovia tem velocidade máxima de 110 ou 60 km por hora. Se você respondeu 110, acertou a velocidade máxima para uma rodovia não sinalizada, 110 km por hora. Então, ligamos a segunda via lá na resposta número 1, 110. 21 é a segunda resposta. Com isso, podemos eliminar a alternativa D. Ela traz a resposta 22, portanto, resposta errada, alternativa D. E por fim, a última via é uma estrada. Estrada tem máxima de 60 km por hora. Então, ligamos a última via, a número 3, a estrada, lá na velocidade de número 2, 60 km por hora. Sendo assim, via de trânsito rápido, 80 km por hora, 3. Na letra B temos 3 ali começando. Via número 2, rodovia, lá na resposta 1, 1, segunda resposta. E terceira resposta, estrada, na resposta 2, 60 km por hora. 2 é a última resposta. Confirmamos, então, a alternativa B, gabarito aqui da questão 17. Resposta correta, alternativa B. Questão 18. A velocidade máxima em uma rodovia de pista simples para automóveis e motocicletas é de: alternativa A, 80 km por hora. Alternativa B, 110 km por hora. Alternativa C, 100 km por hora. Alternativa D, 90 km por hora. Qual a resposta correta para a questão 18? A velocidade máxima em uma rodovia, atenção ao comando, rodovia de pista simples para automóveis e motocicletas, é de quantos quilômetros por hora? Resposta correta da questão, alternativa C. Numa rodovia de pista simples, a velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetas, caminhonetes, motocicletas será de 100 km por hora. Quando não existir uma sinalização de limite de velocidade que traga limite diferente. 100 km por hora para veículos leves. E 90 km por hora é o limite de velocidade para veículos pesados. Veículos pesados como, por exemplo, ônibus, caminhões, veículos de grande porte, terão velocidade máxima permitida de 90 km por hora, isso quando não existir uma placa de limite de velocidade que defina outro valor. E 110 km por hora é o limite máximo de velocidade em rodovia de pista dupla. Olha o detalhe, rodovia de pista dupla terá limite máximo de velocidade de 110 km por hora para veículos leves.
Limite máximo daí 110 km por hora. Atenção com esse assunto para não confundir nas questões de prova do Detran. Questão 19. São algumas das características das vias coletoras. Alternativa A. Com acessos especiais, trânsito livre, sem interseções e sem acesso aos lotes lindeiros. Alternativa B, que se destinam apenas ao acesso às áreas restritas de uma cidade. Alternativa C, destinadas a coletar, interceptar e distribuir o trânsito dentro das regiões da cidade. Alternativa D, caracterizada por interseções em nível, geralmente controladas por semáforo. Qual a resposta correta para a questão 19? São algumas das características das vias coletoras. Resposta correta da questão 19, alternativa C. São características das vias coletoras. Elas são destinadas a coletar. Combinando as palavras, você já conseguiria localizar a resposta correta da questão. Via coletora é uma via destinada a coletar, interceptar e distribuir o trânsito dentro das regiões de uma cidade. Essas são características da via coletora. Na alternativa A, nós temos as características da via de trânsito rápido. A via de trânsito rápido ela tem acessos especiais, ela tem trânsito livre, ela não possui interseções, ou seja, cruzamentos, e ela não tem acesso aos lotes lindeiros, como, por exemplo, acesso a posto de gasolina, acesso a imóveis. Essas são características da via de trânsito rápido. Na alternativa B, nós temos as características da via local. A via local é uma via que se destina apenas ao acesso às áreas restritas de uma cidade. Áreas restritas é uma característica da via local. E na alternativa D, nós temos características da via arterial. A via arterial ela é caracterizada por interseções em nível, geralmente controladas por semáforo. Portanto, questão 19, vale a pena estudar todas essas respostas. Todas elas, sem exceção, podem ser cobradas na sua prova teórica. Características de vias urbanas. Nós temos 4 vias urbanas: via de trânsito rápido, via arterial, coletora e local. Todas essas definições podem ser cobradas na sua prova teórica. Questão 20. Em uma rodovia não sinalizada, o condutor poderá atingir a velocidade máxima de: alternativa A, 80 km por hora para automóveis e caminhonetes. Alternativa B, 60 km por hora para motocicletas. Alternativa C, 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus. Alternativa D, 100 km por hora para caminhões. Qual a resposta correta para a questão 20? Em uma rodovia não sinalizada, o condutor poderá atingir a velocidade máxima de: resposta correta da questão, alternativa C. Em uma rodovia não sinalizada, a velocidade máxima permitida para um ônibus ou micro-ônibus será de 90 km por hora. 90 km por hora é a velocidade máxima permitida para veículos de grande porte em uma rodovia não sinalizada. Ônibus, micro-ônibus, caminhões, ou seja, veículos pesados, veículos de grande porte.